Quero saudar a amada Igreja Betel com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta ocasião, eu gostaria de abordar com os irmãos um tema sobre a palavra de Deus, a bênção das várias traduções da Bíblia. E nós vamos ler então em Neemias. Eu quero lhe convidar para acompanhar a leitura no livro de Neemias, capítulo 8, alguns trechos do capítulo 8. No versículo 1, diz que no 7º mês, todos os filhos de Israel se ajuntaram na praça e disseram que Esdras, o escriba, trouxesse o livro da lei de Moisés. No versículo 2 diz que Esdras trouxe o livro da lei. No versículo 3 fala que Esdras leu ali. No versículo 4 diz que ele estava em cima de um púlpito de madeira, lendo as escrituras. Nos versículos 7 e 8 tem uma questão interessante. Fala que uma série de pessoas, Jesua, Bani, Serebias e outros, e diz que essas pessoas e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu posto e leram, essas pessoas então leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que, lendo, se entendesse. Aqui é interessante, porque não bastou Esdras ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. Foi preciso que outras pessoas explicassem o que é que Esdras estava lendo. Na verdade, isso aqui está descrevendo um episódio em que Esdras lia a Bíblia e as pessoas faziam a tradução para o idioma dos ouvintes. Isso porque Esdras lia a Bíblia em hebraico, que era a língua que antigamente era falada em Israel. Mas com o exílio, dezenas e dezenas de anos no exílio, as pessoas passaram a falar a língua lá da Babilônia e voltaram da Babilônia falando um tipo de aramaico. Eles não falavam mais hebraico e as escrituras estavam em hebraico. Então Esdras lia em hebraico e aquilo era traduzido para o aramaico por esses ajudantes de Esdras para que as pessoas pudessem entender. Isso aqui mostra a necessidade de nós termos traduções da Bíblia para podermos entender. É claro que você sabe disso. Você não adiantaria ter uma Bíblia escrita em hebraico, ou em aramaico, ou em grego. Você não iria entender nada. Mas a questão é o seguinte: por que é que nós precisamos de novas traduções, além das que nós já temos? Existem tantas traduções da Bíblia, afinal de contas. Será que nós precisamos realmente de tantas traduções? Sim. São necessárias novas traduções da Bíblia. Primeiro, porque houve muitas descobertas arqueológicas nos últimos 2 séculos. Muitas descobertas. E essas descobertas possibilitaram uma compreensão melhor da cultura e da mentalidade dos povos antigos. Essa compreensão nos ajuda a traduzir o que está escrito. Porque tem muitas palavras que nós não tínhamos correspondente, faltava um contexto para melhor traduzir aquela palavra. Agora nós temos. Houve também as descobertas linguísticas, como o ugarítico e o acádio, são línguas antigas que são contemporâneas do hebraico antigo. E aí, não do antigo da época de Neemias, mas mais antiga ainda, da época de Abraão, de Moisés. Essas línguas têm palavras cognatas àquelas palavras hebraicas que só aparecem às vezes uma vez só no Antigo Testamento. E agora nós podemos compreender melhor o que está escrito ali. Há uma compreensão, por exemplo, hoje em dia, muito clara, muito óbvia, a partir de descobertas feitas no século XIX, que o grego do Novo Testamento não é o grego clássico. As primeiras traduções da Bíblia para o português eram feitas tentando interpretar o grego do Novo Testamento como se fosse grego clássico, porque se pensava que era o grego clássico. Era estranho, mas se fazia um esforço para traduzir a partir do grego clássico. No grego XIX, as descobertas possibilitaram compreender que havia um outro tipo de grego que era falado pelos comerciantes, pelos marinheiros, pela população em geral ao redor do Império Romano, que era diferente do grego ático, lá do sul da Grécia, lá o grego clássico. Aí descortinou-se uma compreensão diferente sobre o texto bíblico. Agora ele pode ser melhor traduzido do que antigamente. Além disso, existe o caráter dinâmico da língua, né? Muitas palavras caíram em desuso, palavras que não se usam mais hoje em dia, como, por exemplo, charneca, chocarrice,
vilipêndio, desazizada. São palavras que a gente tem até dificuldade de pronunciar, mas estão nas traduções antigas. Elas são válidas para uma palavra mais precisa, o estudo mais preciso da Bíblia. Não é? A Bíblia Almeida Revista e Corrigida tem mais de 8.000 vocábulos. Outras traduções têm uma média de 4, 5.000 vocábulos. É uma quantidade mais rica de vocábulos, porém dificulta o entendimento. Ela é boa, então, para quem vai estudar em mais profundidade para saber alguma coisa com detalhes que fujam à compreensão normal. Ou se a pessoa não tiver uma boa compreensão de hebraico e grego, que é muito raro alguém ter essa boa compreensão. Outras palavras mudaram de sentido, como a palavra jornaleiro, que é sinônimo de diarista, vagabundo, que na verdade significa apenas uma pessoa que andava peregrinando. Hoje em dia vagabundo tem outro sentido, não é? Caridade, se pensa em caridade, se pensa em fazer o bem e ajudar ao necessitado. No entanto, caridade era uma forma de você falar de um amor que se doava. Era um amor desinteressado, um amor que refletia o amor de Deus. Só que a palavra mudou de sentido, não faz mais sentido você falar de que, ainda que eu dê todos os meus bens aos pobres e não tiver caridade, como é que vai dar bem e não tem caridade? Hoje em dia fica complicado isso. As palavras também mudaram, passaram a ter sentidos diferentes, pejorativos. Outra tem a questão da sintaxe contemporânea. Hoje em dia você não fala mais sentenças tão longas, com orações subordinadas a uma oração principal. A gente estuda isso em português, mas não se fala assim. Isso é uma linguagem literária rebuscada, erudita. Mas na nossa compreensão a gente não fala. E, tendo entrado naquele dia, disse aos que estavam presentes as seguintes palavras. A gente até entende, mas tem que parar, ler com atenção. Não se fala mais dessa maneira. Muito bem. As traduções podem variar. Você já notou que existem traduções em português as mais diversas. Elas variam em função da filosofia de tradução empregada. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Variam de acordo com a base de manuscritos. E existem traduções, como a Almeida Corrigida e Fiel, por exemplo, que é extremamente limitada a um determinado grupo de manuscritos, seja do hebraico, seja do grego. Outras traduções, como a NVI, Nova Versão Transformadora, e até a Almeida Revista e Atualizada, consultam uma quantidade maior de manuscritos. E aí, como é que fica a equivalência disso aí? Nenhuma dessas duas opções é errada em si mesmo. Algumas têm vantagem maior do que outras, e às vezes essas vantagens são superadas pelas vantagens da outra. Não há como você bater o martelo e dizer qual é o que está certo e qual é o que está errado. Nós temos que saber o que está escrito aí embaixo como sendo importante. Todas as traduções evangélicas em português são confiáveis quanto à doutrina bíblica. Não existe tradução da Bíblia evangélica em português que você deva aceitar o argumento de que ela fere a doutrina, nega a divindade de Cristo, contraria o credo. Não aceite isso. Não aceite isso. Todas elas são feitas por pessoas responsáveis, grupos tementes a Deus, as evangélicas. Tem outras traduções aí que a gente não pode colocar nessa conta, tá? Mas as que nós estamos citando aqui são todas muito boas e têm a sua utilidade para determinado aspecto, para determinada necessidade. Algumas traduções são diferentes das outras porque umas acompanham mais a evolução do idioma do que outras. Claramente a revista Atualizada e a Nova Almeida Atualizada acompanharam a evolução do idioma muito mais do que a revista Corrigida, por exemplo. E aí nós vamos pensar agora como escolher a melhor tradução. E para escolher a melhor tradução, vamos pensar um pouquinho no exemplo. Suponhamos que você chegue numa loja e peça a melhor panela. O vendedor vai perguntar: para que você quer a panela? É panela de pressão? É para cozinhar feijão? É para ferver leite? É para fritar ovos? É uma panela de grandes proporções, pequenas proporções? Você precisa de uma que tenha cobertura de teflon ou não precisa de teflon? Não existe a melhor panela independente da necessidade.
A melhor panela vai estar relacionada com a sua necessidade. Da mesma maneira também o melhor alicate, a melhor furadeira. Tudo vai depender do uso que você vai fazer. Para que você vai empregar aquela ferramenta? A tradução da Bíblia, ela é uma ferramenta para entendermos a palavra de Deus, para saber o que Deus está dizendo para nós. Então, a melhor tradução vai variar de acordo com a minha necessidade, a minha conveniência. O que é uma ótima tradução para mim, talvez não seja para outra pessoa. E mais especificamente ainda, o melhor de tudo é que nós podemos contar com várias traduções para a compreensão da Bíblia. E aí eu posso ler em 2, 3 traduções e o sentido fica muito mais claro, muito mais preciso na minha mente. É como se eu me recusasse na minha cozinha a usar um único tipo de panela. Por que eu uso só um tipo de panela? Por que eu uso um único tipo de alicate ou um único tipo de furadeira se eu tenho conveniências diferentes e momentos diferentes? E então, para falar sobre a melhor tradução, mais uma vez, relembrando que todas as traduções evangélicas em português são confiáveis quanto à doutrina cristã. As vantagens de cada tradução se relacionam com o melhor uso de cada tradução. É isso que é importante você ter sempre em mente. E então vamos pensar agora a chave mestra para você escolher uma boa tradução para você. A chave mestra é esse seguinte pensamento. Uma boa tradução da Bíblia possibilita que os leitores de hoje, você e eu, compreendam fielmente a palavra de Deus com a mesma facilidade com que os leitores originais compreenderam. Tem que ser isso. A Bíblia foi escrita para ser compreendida. E não para você sair atropelando lá. Não. Os profetas, os apóstolos falavam na linguagem que as pessoas entendiam. E nós precisamos entender o que está sendo falado. Mas é claro, então, que eu fico pensando, então quer dizer que essas Bíblias muito difíceis não são boas? Elas são ótimas. Elas são ótimas, mas não para a compreensão em geral. Uma Bíblia como a Almeida Corrigida, Revista e Corrigida, preferida das Assembleias de Deus, por exemplo, ou Corrigida e Fiel da Sociedade Bíblica Trinitariana, ou até a Revista e Atualizada, tem um vocabulário mais rebuscado, uma compreensão mais difícil um pouco. Elas são excelentes para um estudo mais em profundidade, que depois de você ter compreendido, você vai olhar o sentido exato de cada palavra no texto. É para se fazer uma exegese mais precisa. Isso não é o interesse geral da maioria dos crentes. Nós, a maioria dos crentes, queremos ler a Bíblia e ter uma compreensão do que Deus está falando ali para aquelas pessoas e depois fazer uma aplicação para a nossa vida. Vamos falar um pouquinho então sobre os princípios de tradução da Bíblia. Esses princípios são de equivalência formal, de equivalência dinâmica ou funcional, não é? Existe ainda um terceiro tipo que é a paráfrase. O princípio de equivalência formal, ele se preocupa na tradução das palavras e mantendo a estrutura das formas. Isso aí é uma coisa muito interessante, né? Vai traduzindo palavra por palavra, aí não faz sentido na nossa língua, muda um pouquinho, conservando ao máximo a estrutura da forma, a estrutura da frase original. E aí nós temos muitas palavras no sentido inverso. Por exemplo, entrando Jesus em Cafarnaum, assentou-se, entrou na sinagoga, tomou o livro da lei e começou a ensinar. Então, entrando Jesus, note que eu coloquei o verbo em primeiro lugar, o sujeito em segundo lugar e depois o complemento. Essa não é a maneira como nós falamos. Nós falamos sujeito, verbo e complemento. Mas muitas vezes na Bíblia, porque era assim no hebraico e no grego, a formação da sintaxe é primeiro o verbo, depois o sujeito, depois o complemento. E às vezes vem primeiro o verbo, depois o complemento, depois o sujeito. Depende muito da estrutura antiga. Não é a nossa maneira de falar. Mas é isso que a equivalência formal conserva. Como eu já falei, tem vantagens para quem vai estudar em profundidade. Sentido muito exato de algumas questões. O princípio de equivalência dinâmica
ou funcional, ele já se prende a traduzir o pensamento de Deus, sendo o mais fiel possível às palavras, mas a tradução visa traduzir a mensagem, o pensamento de Deus. O que é que, se eu fosse falar hoje em dia aquilo ali, como é que eu falaria? Isso é o princípio de equivalência dinâmica. A paráfrase, ela já cuida muito de se dizer apenas a mensagem. Ela não se preocupa tanto com o texto original e às vezes tem até coisas que são diferentes. As paráfrases não servem para fundamentar a doutrina bíblica. Elas não servem para o estudo em profundidade, servem para a compreensão geral do texto. E isso é muito vantajoso. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando você lê o livro de Jó, na versão Almeida Revista e Corrigida, ele é complicado, o livro de Jó, muito complicado. O vocabulário é complicado, as figuras de linguagem são complicadas, o pensamento é expresso de uma maneira complicada. Se você lê isso numa paráfrase, como a Bíblia, A Mensagem, de Eugene Peterson, por exemplo, o livro de Jó ganha uma clareza tremenda. Você entende o que é que Jó estava passando, como é que era a discussão dele com os amigos dele. E isso nos ajuda a compreensão. E aí você pode agora voltar para outro tipo de tradução para ampliar o seu conhecimento do que a Bíblia diz. Vamos então, tendo dito isso, considerar algumas das principais traduções evangélicas em português. Vamos falar para que apenas as siglas. Almeida Revista e Corrigida é uma tradução literal, que é equivalência formal, vocabulário difícil, mas muito útil para o estudo em profundidade. Almeida Corrigida e Fiel também tem as mesmas características, sendo um pouquinho mais fácil. Almeida Revista e Atualizada tem as mesmas características e é mais fácil ainda, porque a linguagem já foi atualizada. E aqui a Almeida Revista e Atualizada serve para você fazer consultas na concordância de Strong, por exemplo. Aí vem a Almeida século XXI. A Bíblia da Almeida século XXI, ela tem algumas vantagens enormes em relação às traduções anteriores, porque ela atualiza não só o vocabulário, como também as medidas de peso, moedas, etc. Isso faz com que nós compreendamos melhor o que está escrito na Bíblia. Ao invés de falar em côvados, por exemplo, fala em metros, o que é muito mais prático para a gente entender, não é? Aí tem depois a Nova Almeida Atualizada, que é uma tradução feita muito recentemente, foi já revista depois que foi lançada, com vocabulário muito mais fácil, igualmente precisa, muito boa também, e faz com que a leitura dela, a concepção dela, é muito boa para ser lida em voz alta. Ela é muito boa para leitura em igreja, assim, leitura devocional. Ela foi planejada para que possa ser feito bem entendida assim. A Nova Versão Internacional é uma versão que é de equivalência formal, que incorpora muita coisa da equivalência dinâmica e de uma facilidade muito grande. A Nova Bíblia Viva, que é uma equivalência dinâmica, às vezes tendendo à paráfrase. A Nova Versão Transformadora, uma excelente versão que traz o pensamento bíblico de uma maneira muito clara. A Nova Tradução na Linguagem de Hoje e a Bíblia, A Mensagem, do Eugene Peterson. Muito bem, vamos olhar como é que elas se situam nesse gráfico aqui, onde é que cada tradução pode ser considerada. E aí você pode observar onde é que você tem uma Bíblia que tenha maior literalidade, que são as versões Almeida, aí do lado esquerdo, e aquelas que têm uma maior facilidade de entendimento do pensamento, que são essas do lado direito. Como é que a gente pode escolher aqui? Deixe-me colocar da seguinte maneira. Note que para a equivalência formal é muito boa para o estudo profundo. Então, se eu vou estudar a Bíblia com maior profundidade, já tenho um domínio de vocabulário grande, conheço a mentalidade antiga, eu posso usar uma Bíblia de linguagem mais complexa, de um vocabulário mais amplo, de maior literalidade. E aí, eu vou agora poder usar, então, uma tradução revista e corrigida e fiel,
para poder estudar a Bíblia nessa profundidade. São muito adequadas para isso, Almeida Revista Atualizada. Agora, se eu faço parte do grupo geral da igreja, eu não sou o teólogo, não sou o estudante em profundidade, eu sou do grupo geral da igreja, então para mim é muito mais vantajoso ter uma Bíblia Almeida século XXI, uma nova Almeida atualizada, uma NVI ou uma NVT. São excelentes traduções. Ultimamente eu tenho dado Bíblias de presente sempre a NVT, porque possibilita que as pessoas tenham um entendimento muito mais claro das Escrituras, com fidelidade à doutrina, com fidelidade ao ensino bíblico. Agora, se eu vou dar uma Bíblia para uma criança, para um pré-adolescente, para uma pessoa que tem um conhecimento limitado de português, eu vou optar por uma nova Bíblia Viva ou uma nova tradução na linguagem de hoje, que são vocabulários limitados e não tem tanta precisão doutrinária. Mas aí, para essas pessoas, a precisão doutrinária não é importante. Uma criança, a precisão doutrinária para ela é importante no sentido geral, mas não em determinados detalhes. Por exemplo, a nova versão transformadora, a nova tradução na linguagem de hoje, em TLH, ela não traduz a palavra justificação. Ela não tem essa palavra, ela fala ser perdoado, que são termos teologicamente diferentes. Mas, para uma criança, qual é a importância de saber a distinção entre justificação, ser justificado, que é um ato jurídico diante de Deus, ou ser perdoado? Então, para uma criança, uma nova versão, uma nova NTLH está boa o suficiente. Para o novo convertido, se tiver uma linguagem, um vocabulário também mais limitado. Para as demais pessoas, eu posso ficar na NAA, NVI, NVT. Muito bem. Indo para adiante, vamos fazer aqui então uma comparação de leitura de alguns textos para melhorar o nosso entendimento disso daí. Por exemplo, Juízes 3:24 diz assim na Revista e Corrigida: E, saindo ele, vieram os seus servos e viram, e eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: sem dúvida está cobrindo os pés na recâmara do cenáculo fresco. Note que tem algumas coisas diferentes, não é? Primeiro é que tem o verbo em primeiro lugar, antes do sujeito. Depois tem uma palavra que está em itálico, é porque essa palavra não consta no original, ela foi acrescentada para poder facilitar o entendimento. E tem expressões como cenáculo, recâmara, cobrindo os pés, que não são muito comuns. A NVI já traduz assim: depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior e disseram: ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privado. A NTLH tem uma tradução ainda mais compreensível, diz assim: e foi embora. E aí os empregados chegaram e viram que as portas estavam trancadas. Então pensaram que o rei tinha ido ao banheiro. Note que elas são diferentes. A NTLH acrescenta palavras que não tem no original. Não é? A palavra rei não tem no original, lá na RC. No entanto, ela melhora o entendimento. É porque ela já é uma tradução que já tem algumas questões para facilitar o entendimento, como se fosse uma paráfrase. Outra comparação, 1 Pedro 1,13. Diz assim, a ARC, vou ler logo a ARC. Por isso, cingindo os lombos de vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando eu vou ler isso aí em outras versões, por exemplo, a NVT diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Compare novamente a RC, cingindo os lombos de vosso entendimento. A NVT traz: prepare sua mente para a ação. Assim como também a NVI, estejam com a mente preparada.
A NTLH diz: estejam prontos para agir. É muito mais fácil entender do que falar em cingir os lombos do entendimento. Sede sóbrios e esperai. Estejam alertas na NVI, exercitem o autocontrole na NVT, continuem alertas na NTLH. São diferentes formas de falar que ajudam a entender a palavra de Deus de uma maneira melhor. E eu posso fazer com que a minha compreensão aproveite melhor o que Deus quer que eu aproveite. Muito bem, para finalizar esse rápido estudo sobre a escolha de tradução da Bíblia, a gente vai então falar sobre o que é que vale a pena você analisar, considerar quando vai escolher uma tradução da Bíblia. Primeiro, o público-alvo. O público-alvo devia estar ali com um hífenzinho, está sem o hífen, não é? Perdoem. O público-alvo, ou seja, quem é que vai ler essa tradução? A quem é que ela se destina? Quais são as características da pessoa? Sou eu, meu filho, minha esposa, meu marido, alguém a quem eu vou dar uma Bíblia de presente? Qual é o domínio de vocabulário que eu tenho? Como é que minha compreensão do vocabulário bíblico? Qual é a compreensão que eu tenho da cultura dos povos da Bíblia, da forma como eles agiam, como eles falavam? Qual é o meu nível de compreensão das figuras de linguagem que eles usavam? Essa Bíblia vai ser dada a uma criança, a um pré-adolescente, a um novo convertido, a uma pessoa experiente? É uma Bíblia nova para mim, porque a minha já está muito gasta, muito usada, e eu quero agora passar a experimentar uma nova versão. Quem é o público-alvo? Quais são as características da pessoa? Em função disso, eu vou escolher uma Bíblia linguagem mais erudita, mais geral, mais simplificada, e aí podemos escolher. Se vai ser uma Bíblia, por exemplo, para ser lida na igreja como um todo, na leitura responsiva. E, em segundo lugar, qual é o propósito para o qual a tradução será utilizada? Ela será utilizada para uso na igreja, como eu já falei, leitura devocional, responsiva. Ela será utilizada no meu momento de devoção pessoal, na minha hora tranquila, na minha hora devocional, para meditar na palavra de Deus. Ela será utilizada para estudo e preparação de estudos bíblicos, para preparação de sermões, onde eu preciso de uma exegese mais acurada. Em função dessa necessidade, eu vou escolher uma de linguagem mais erudita, mais formal, como as Almeidas antigas, não é? Revista e corrigida, corrigida e fiel, atualizada, ou uma Bíblia que atenda às necessidades do povo de Deus como um todo, como Almeida século XXI, Nova Almeida atualizada, que eu quero recomendar muito que você experimente, ou a NVT, que eu também recomendo muito que você experimente. Ou se eu vou utilizar essa Bíblia para pessoas que têm pouca compreensão do vocabulário em português e então estão crescendo ainda, amadurecendo, posso dar uma nova Bíblia viva ou uma nova Bíblia na linguagem de hoje. E recomendo que você tenha uma boa paráfrase, como a Bíblia é a mensagem. Não serve, como o autor diz, não serve para fundamentar a doutrina bíblica, mas amplia muito o conhecimento, melhora muito. Que Deus lhe abençoe, lhe dirija para que você tenha de Deus graça para crescer no conhecimento da palavra de Deus, se atualizando, compreendendo a Bíblia e não fazendo apenas uma leitura mecânica. Deus o abençoe abundantemente.